falou a morte, mas o Senhor nos abraçou, por isso estamos aqui. Aleluia. Porque Ele veio para os enfermos, Ele veio para o pecador. O Senhor, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E o pecador, quando deixa o pecado e ama a Deus, ele se torna filho de Deus e tem direito à herança eterna, que é a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Senhor Deus, Pai querido, fala com teus filhos, fala conosco nesta noite, Pai. Que seja, Pai, o teu Espírito Santo, através da minha boca, falando aos nossos corações. Que nada venha impedir que nós possamos entender e compreender a tua vontade, o que o Senhor tem a mensagem para nós, Pai. Abençoa cada um aqui presente, Pai. Abra nossos olhos, abra nossos ouvidos e o nosso coração para receber a poderosa palavra que vem de Ti, Senhor. E que o Espírito Santo venha estar fazendo morada em nossos corações, Papai. Que o Espírito Santo venha estar falando com cada um nesta noite, respondendo as perguntas, Pai. Direcionando todas as nossas dúvidas, Pai, para Ti. E que o Senhor possa, Pai, operar em cada vida aqui presente. O Senhor conhece cada um que veio aqui, como está, qual a sua necessidade, qual a sua fraqueza, qual a sua debilidade. E nós estamos aqui porque cremos que é um Deus que transforma, salva. E por isso, Pai, estamos pedindo nesta noite, venha transformar, venha melhorar, venha nos ajudar, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Os irmãos que têm a sua Bíblia, abra comigo na Epístola de Santiago, aleluia. Epístola de Santiago, aleluia, glórias a Deus. No capítulo 1, versículo 2. Aleluia. A Epístola de Santiago, alguns dos historiadores atribuem ela ao irmão de Jesus Cristo, também Tiago, outros a outro, mas quase que certeza que foi escrita pelo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou apóstolo, discípulo depois da ressurreição de Cristo. Aleluia. E nesta carta, nessa epístola, Santiago dirige essas palavras às 12 tribos que estavam dispersas, que estavam por todo lado. E essas 12 tribos é todo o povo de Israel daquela época. E hoje também dirige a nós, que também somos povo de Deus. Amém? Então, você que achou, lá no capítulo 1, versículo 2, a palavra diz assim: Hermanos míos, tenede por sumo gozo, quando os halleis em diversas provas, sabendo que a prova de vossa fé produz paciência. Aleluia. Hermanos míos, tenede por sumo gozo, quando os halleis em diversas provas, sabendo que a prova de vossa fé produz paciência. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero também ler aqui em português para nossos irmãos aí, talvez não conseguem às vezes entender, mas todos entendem, tanto em português, né? Mas em português está assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Aleluia. Pode sentar-se. Amém. Então aqui nós vemos o apóstolo, ele, aleluia, glória a Deus, dirigindo essa epístola ao povo de Israel. Estavam passando por prova, tribulações, dissensões dentro da própria igreja, aonde havia pessoas que naquela época estavam desprezando os mais pobres, os mais simples, e exaltando os que tinham dinheiro, os que tinham anéis de ouro. Você lembra na continuação aí, que não é o tema agora que a gente vai estar entrando, mas então nós vemos isso também acontecer no dia de hoje, né? Em muitos lugares, quando chega um patrãozão com dinheiro, a caminhoneta, todo mundo já, aqui você está no melhor lugar, fica aqui, vem cá.
E quando chega o irmãozinho simples, cheio de dedo, fica ali, ó, senta lá no cantinho lá. Só que Jesus não ensinou isso. Jesus, ele veio para os fracos, oprimidos. E Jesus falou que nós temos que amar a todos como a nós mesmos, independente da pessoa. Se você não ama você, você não ama o próximo. E se você ama o próximo, e se você se ama, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, uma situação aonde a palavra nos diz que nós temos que ter alegria quando estamos nas provas, nas diversidades. Aleluia. Lá no versículo 12 fala assim: bem-aventurado é o varão que suporta a tentação, porque quando haya resistido da prova, receberá a corona de vida que Deus ha prometido a los que lo amam. Amém? Bem-aventurado é o varão, ou a mulher, né? Aqui ele fala varão, mas abrange tanto o homem como a mulher, que suporta a tentação, porque quando haya resistido à prova, receberá a corona de vida. Deus é prometido a los que amam. Na nossa vida, irmãos, nós temos muitas provas no dia a dia. Todos nós, independente da nossa religião, independente da nossa classe social, da nossa idade, temos provas, temos tentações, temos dificuldades. Alguns têm dificuldade financeira, outros têm dificuldades físicas, outros têm dificuldades emocionais, outros têm problemas com família, com filhos, com esposa, com marido, com irmão, com mãe. Todos nós, não existe quem não tenha a sua prova, não existe quem não tenha a sua dificuldade. E a palavra aqui nos diz para a gente ter alegria nas provas. Mas como assim ter alegria nas provas? Poxa, se eu estou numa prova sofrendo, eu vou ficar alegre? Sim, temos que estar alegre, porque as provas que passamos, as lutas que passamos são permitidas pelo Senhor. E o Senhor nunca vai dar uma prova maior do que nós possamos carregar, se nós estivermos firmados nele, se nós estivermos com Ele. Muitas pessoas aí fora se matam, se entregam, porque estão fora da presença do Senhor. E longe da presença do Senhor, eu falo por experiência própria, se torna tudo difícil. O problema é que antigamente eu achava que era o fim do mundo. Hoje eu olho no meu passado, alguns problemas que eu passei, e falo, meu Deus, como que eu era tão pequeno, tão burro, falando a linguagem popular. Coisas que era só eu ter fé, confiar em Deus, seriam solucionadas, mas para mim era o fim do mundo. Minha vida acabou, não tem mais sentido. Então, quando nós estamos afastados de Deus, quando nós estamos longe da presença do Jesus Cristo e não temos o Espírito Santo em nossa vida, as coisas se tornam muito mais difíceis. Por isso nós vemos no mundo tantas aflições, tantas pessoas vazias, tentando preencher com droga, com bebida, com sexo, com dinheiro, esse vazio que só Deus pode preencher. Só Deus pode suprir essa necessidade. Nós aprendemos e vemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que ter fé, ciência e consciência que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes o inimigo tenta nos atingir, nos fazer desistir, nos desanimar, até nos ferir, até nos matar. Mas nada ele pode fazer sem a permissão de Deus. Ele só vai agir na nossa vida com a permissão de Deus. E Deus só vai permitir até onde nós aguentamos, como aconteceu com Jó. Amém? O inimigo só vai agir na vida da gente com a permissão de Deus. E Deus só vai permitir o inimigo ter algum poder na nossa vida quando nós estamos afastados dele, quando estamos obedecendo a palavra dele, quando não buscamos com sinceridade em nosso coração a presença do Senhor. Mas eu me pergunto, talvez você se pergunta, ué, mas se Deus é bom, Deus nos ama, por que Deus permite essas provas? Por que Deus permite essas provas? Eu já me perguntei algumas vezes,
Com certeza você também. Mas se Deus é bom, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo essa coisa na minha vida? Aí, algumas pessoas falam: ah, Deus não me ama, sei lá, Deus não me quer, talvez eu pequei, Deus me esqueceu. Não. Às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus permite que nós passamos pelas provas para que nós mostremos quem realmente nós somos. Para que nós venhamos a, como a irmã disse, mostrar o nosso verdadeiro caráter. Porque muitos dizem: eu amo Deus, eu creio em Deus, mas quando vem a prova, quando vem a ventania, quando vem a onda, quando vem a luta, já não crê mais em Deus, já perdeu a fé em Deus. Então muitas vezes Deus permite que nós passamos pelas provas para que nós mostramos quem realmente somos. Porque nós que professamos a fé em Cristo, nós que professamos a fé no Deus que criou o céu e a terra, nós temos que ter uma fé inabalável. Às vezes até nos falta fé, mas nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, me dê mais fé, tira de mim toda dúvida, porque nós somos humanos e somos falhos. Os apóstolos estavam com Jesus lá na barca, eles conheciam Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, viam os milagres que Jesus tinha feito, viu que Jesus expulsava demônio e ressuscitava. Mas quando o mar ficou agitado, as ondas e o vento, eles não tiveram fé, eles se desesperaram. E Jesus estava lá tranquilo dormindo, ele era Jesus, ele sabia que ele estava no controle da situação. Mas eles falaram: mestre, mestre, acorda, não te importa que nós morremos, que nós perecemos? E o Senhor olhou e falou: homens de pouca fé. E levantou e falou: acalma-se mar, acalma-se vento. E eles se surpreenderam: quem é este que acalma até o mar e as tempestades? É o nosso Jesus. Jesus Cristo que está aqui hoje no meio de nós. É o que tem poder para curar a enfermidade, para te tirar dessa situação difícil, que tem poder para te mostrar o caminho quando você não sabe da direção. Aleluia, esse Jesus. E se até eles tiveram falta de fé, imagina nós. Porém nós temos que a cada dia buscar ter uma fé inabalável, crer, professar, pedir, exercer a nossa fé. Porque se nós temos uma fé real, se a nossa fé é real, nós iremos resistir às provas, às tentações, crendo, glorificando a Deus. E aí a nossa fé vai ser real. Aí nós vamos mostrar que temos fé. Quando na tribulação nós resistimos. O caráter não é construído na crise. Uma pessoa não se torna um caráter bom quando ela está passando crise, sofrendo. Ela simplesmente vai mostrar o caráter dela, tanto na situação boa quanto na situação ruim. Muitas vezes uma pessoa se mostra humilde, simples, quando ele tem um poder, quando ele tem um cargo, um dinheiro na mão, ele mostra o verdadeiro caráter dele, desprezível. E tem muitos que quando estão na prova, na tribulação, continuam glorificando a Deus, continuam tendo fé. Tem pessoas que às vezes não têm o que comer dentro de casa, mas chega um que tem menos, ele dá o que ele não tem para ajudar o outro. Entendeu? Aí mostra o seu caráter, mostra a sua fé. Então quando nós, nas provas, nas lutas, temos fé, nós estamos colocando a nossa fé em prática, né? Então isso é que vem as provas muitas vezes, para que nós possamos botar a nossa fé em prática. Como aquela música, né? Nós temos que colocar a nossa fé em ação, né? Uma música que fala assim: nós precisamos colocar a nossa fé. Porque é fácil dizer eu tenho fé, eu creio, quando tudo está bem, né? Pois se a fé é real, nós vamos resistir. Por mais que venha a doença, por mais que venha o desemprego, por mais que venha a solidão, porque nós humanos necessitamos ter alguém ao nosso lado. Tanto que Deus já fez a mulher para ser companheira do homem, para constituir uma família, porque um homem e uma mulher que vive solitário, sem ter alguém ao seu lado,
sente um vazio. Mesmo quando temos a presença de Deus, cremos em Deus, sabemos que o Espírito Santo é nosso, habita em nosso corpo, mas Deus já criou o homem e a mulher para constituir uma família. Não é bom que o homem viva só. Façamos para ele uma companheira, uma ajudadora. E a família é o principal alegria de Deus, é a família, aquela família que adora, que serve a Deus juntos. E o inimigo, ele vem principalmente para destruir as famílias. O alvo dele não é aquelas pessoas que estão lá usando droga, bebendo, se prostituindo, porque eles já estão lá. O alvo dele é destruir as famílias, as crianças que estão ainda dentro da casa dos pais, o marido e a esposa que ainda vivem bem. Esse é o alvo do inimigo. Por isso temos que vigiar, temos que buscar junto, marido e mulher, buscar em oração, levar os filhos, netos, ensinar a dobrar o joelho, ensinar a louvar, a cantar, reconhecer que Deus é na vida. Pedir sempre a Deus que os anjos estejam acampados ao redor da nossa casa. Nós temos o exemplo de Jó. Jó, todos sabem, ele era um dos homens mais ricos, tinha 10 filhos, e ele fazia todo dia, oferecia a Deus a sua oferta, seu sacrifício, até pelos filhos dele, ele fazia todos os dias. Ele falava: Senhor, esse é para os meus filhos, caso algum deles pegue, caso... Jó era um homem reto perante Deus, mas Jó acabou perdendo tudo. Aconteceu na vida de Jó o que se acontecer na nossa vida, vai ser difícil a gente suportar o que Jó suportou, se nós não tivermos uma fé inabalável. Eu, quando não conhecia, quando eu não estudava, não buscava a direção de Deus para a Bíblia, para conhecer a Escritura, eu achava injusto o que Deus fez com Jó, sabe, irmão Mesa? Eu achava injusto, eu falava assim: Jó era reto, íntegro. Por que Deus deixou acontecer tudo isso com ele? E é assim também na nossa vida muitas vezes. Nós estamos trabalhando, somos honestos, somos sinceros, verdadeiros, e vem provas que nós falamos: mas por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho feito tudo certo, não tenho feito nada errado, tenho sido sincero. Por que está acontecendo isso comigo? E eu perguntava: por que aconteceu isso com Jó? É sacanagem, isso aí não é certo não. Mas nós vemos aqui que Jó é o melhor exemplo para nós, porque mesmo com tudo que aconteceu na sua vida, ele continuou adorando ao Senhor. Em nenhum momento ele blasfemou ou falou contra o Senhor. A sua mulher já foi ao contrário. Nós vemos lá em Jó, aleluia, glória a Deus. Nós vemos lá em Jó, no capítulo 2, glória a Deus. A mulher dele já foi ao contrário, a mulher dele já não tinha a fé que ele tinha. Ela não tinha a fé que Jó tinha. Então o que ela disse para Jó? Ela falou para Jó: abandona esse Deus e morre, né? Lá no capítulo 2, versículo 9: Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Deus e muérete. Porque ela não tinha a fé que Jó tinha. Ela não tinha o amor a Deus que Jó tinha. Então ela falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Às vezes pessoas são assim na nossa família, no nosso ciclo de amizade. Que você vai para a igreja, você ora e olha como é que você está, vai dar esse negócio para lá, isso aí não tem nada a ver não. Isso aí não te leva para lugar nenhum não. Porque é sempre assim, né? Mas nós temos que pegar Jó como exemplo. Mesmo com tudo que aconteceu, todas as desgraças e percas, ele continuou adorando a Deus. Aleluia. Também nós vemos que nas crises e nas tentações é separado o joio do trigo, irmão. Nós vemos também nas tentações, serve as crises, as provas, para separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso. Por quê? Quando vem a prova, a luta, o que é verdadeiro vai continuar adorando, vai continuar vindo na igreja, vai continuar congregando, vai continuar profetizando bênção na vida do irmão. E o que é o joio, quando vem a prova, ele sai fora. Quando ele vem a prova, ele te abandona. Como os amigos, né, irmão Mesa? Pastor Mesa, os meninos aí, quando nós estamos no mundo, na farra, na noite, na droga, na bebida, tem um monte de amigo. Quando você deixa, cadê seus amigos? São poucos que permanecem. Também é feita uma separação do falso e do verdadeiro.
E na vida de nós, dentro das igrejas, dentro da nossa família, no dia a dia, assim também. As provas também servem para separar o joio do trigo. Porque eu posso estar passando na prova, mas eu continuo dando glória a Deus. Eu continuo fazendo o que Deus manda, obedecendo a Deus, mesmo na prova, mesmo na dificuldade. Então eu estou mostrando que eu sou verdadeiro. Mas se quando vem a prova, vem a luta, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais pregar, eu não vou mais orar, não quero saber mais desse negócio não. E muitos fazem isso. Aí é o falso, é o joio. Por isso que o Senhor fala que no tempo certo vai separar o joio do trigo. A parábola do joio do trigo que Jesus fala na Bíblia, muitos já devem ter ouvido. O Senhor, um senhor tinha uma plantação, ele plantou semente boa e depois nasceu o joio no meio do trigo. E os seus empregados falaram: vamos arrancar agora? E ele falou: não, deixa crescer, porque se arrancar agora a gente pode arrancar o trigo no meio. Então deixa crescer, daí nós vamos saber a diferença. E é por isso que nas igrejas hoje nós temos pessoas boas, pessoas ruins, pessoa verdadeira, pessoa sincera, pessoa que tem caráter, pessoa que não tem caráter. Já aconteceu antes eu estar em igrejas e ver o irmão errado, ver o pastor errado, e eu falar: não vou mais nessa igreja não, vou sair daqui. Mas eu era o mais errado ainda, porque em vez de eu focar meus olhos em Jesus, em vez de eu buscar a presença do Espírito Santo, eu ficava vendo o erro do irmão. E é o que muitas vezes acontece. E nós sabemos que independente do lugar que seja na igreja, no trabalho, na escola, na família, sempre vai ter o joio e o trigo. Sempre vai ter. Não é porque nós estamos na igreja que somos santos que só tem gente santa, não. Glória a Deus. Tem muito joio aqui no meio do trigo. Não nesse lugar, aqui só tem bênção, mas eu falo no geral. Aleluia. Por isso que nós não temos que olhar para o pecado, para o erro do nosso irmão. Porque é ele depois entre Deus. Ele vai prestar conta dos talentos que Deus deu a ele, como ele usou. Se ele mentiu, se ele enganou, se ele roubou dinheiro, isso aí é entre ele e Deus. Aleluia. É entre ele e Deus. Você faz a sua parte, foca na sua salvação, que é individual. Porque para o céu você só vai por você. Buscando o caminho de Deus, se arrependendo, melhorando, obedecendo, fazendo obras boas, amando o teu próximo. Agora para você ir para o inferno, vai muito junto, é paciente a arrastar. Então, nós não temos que olhar o erro do irmão. Nós temos que orar pela vida do irmão, se ele está errado. Mas focar lá, Cristo, meu alvo é Cristo, minha meta é Cristo. Porque se a gente for olhar o erro das pessoas, nós não vai estar em igreja nenhuma. Não vamos estar em lugar nenhum. Porque no mundo é assim. Só que nós vivemos no mundo, mas não temos que participar de certas coisas do mundo. Também não temos que dar uma de santarrão. Agora eu sou crente, se aí fuma, eu não converso mais com ele. Aquele ele bebe, eu não falo mais com ele. É meu parente ali. Não. Nós temos que mostrar amor. Nós temos que ser luz. Nós temos que chegar lá onde está a treva, brilhando com o brilho de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que chegar lá onde está sem tempero e chegar temperando com a palavra, com as nossas atitudes. Aleluia. Até hoje tem pessoas que param, vão fumar uma ali, tomar uma cerveja, eu falo: não, obrigado, irmão, estou de boa. Estamos aí na presença do Senhor, mas fica na paz, vamos ir lá para a igreja com nós lá e tal. Agora eu não vou mais falar, não vou dar bom dia mais, não vou comer. Não. Nós temos que amar o nosso próximo e tentar atrair o próximo, que ele venha para os pés do Senhor. E quem salva é Jesus Cristo. Não é o pastor Mesa, não é o pastor Luciano, não é ninguém que salva. O que salva é você escutar essa palavra, procurar entender e buscar a presença do Espírito Santo e do Senhor para a sua vida. A salvação vem da fé em Jesus Cristo. Jesus falou: aquele que crê e for batizado e obedecer, esse será salvo. E a fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Como o irmão falou, esse aqui fechado é só um livro, como qualquer outro, mas ao abrir se torna a boca de Deus. Você não precisa escutar um pastor falar. Quando você abrir, você ler, o próprio Deus vai falar diretamente contigo. E é por isso que fala: a fé vem para ouvir a palavra de Deus.
é ler a palavra de Deus, é meditar. Meditar. Eu não sabia como eu vou meditar. Meditar é você parar, pensar, imaginar, refletir em cada momento, em cada acontecimento que aqui está relatado. Amém? Amém. Deus. Lá em Tiago, também onde nós estávamos ali, no capítulo 1, o 3 e o 4 também nos fala: sabendo que a prova de vossa fé produz paciência, mas tenha a paciência sua obra completa, para que sejais perfeitos e cabais, sem que os falte coisa alguma. O sofrimento leva a nossa fé da teoria para a prática, glorificando assim o nome de Deus. Aleluia. Quando tudo está bem, quando o céu está bonito, azul, estrelado, é fácil ser feliz. Quando tudo flui na nossa vida, tudo está bem, é fácil ser feliz, é fácil glorificar a Deus. Mas quando vem as lutas, quando vem a tempestade, quando as portas se fecham, aí fica difícil, né? Mas quando vem as lutas, aí é que devemos glorificar a Deus. Aí é que devemos exercer a nossa fé. E assim mostrarmos como Jó, que independente da situação, nós amamos a Deus por tudo que Ele é. Porque muitos buscam o Senhor Jesus, alguns porque é moda hoje, outros porque querem coisas. E dizem amar Deus porque Deus deu um carro, porque Deus abençoou. Mas e quando Deus não abençoa também? Aí você não vai amar mais Deus? Você tem que continuar amando Deus em qualquer situação. Na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor. Na alegria ou na dor, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos temos que glorificar o nome do Senhor. Nós temos que amar o Senhor pelo que Ele é, não porque Ele nos deu algo. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de mim, nem de você. Mas nós sim precisamos dele. Aleluia. Então nós temos que amar Deus pelo que Ele é. Só o fato de você ter nascido, imagina, segundo a ciência, para nascer uma pessoa, há uma batalha, há uma luta entre milhões de espermatozoides que vão para atingir o óvulo. Milhões. Sabe o que é milhões? Consegue calcular? Milhões de espermatozoides numa luta, numa corrida, para chegar até o óvulo feminino. E ali fecundar e gerar uma criança. E essa criança depois vai nascer, vai crescer, vai se tornar eu, vai se tornar você. E daí, muitas vezes nós ficamos derrotados por pequenas coisas, sendo que nós já vencemos a maior batalha da nossa vida. Nós vencemos a corrida entre milhares, entre milhões. Por isso nós nunca devemos desanimar, nunca devemos baixar a cabeça, porque nós já somos mais que vencedores desde o nosso nascimento, desde antes do nosso nascimento. E quando nós estamos com Cristo, nós somos mais ainda, porque o Senhor morreu para te dar a vida eterna. O Senhor ressuscitou para te mostrar que Ele é Deus e que a saída para o teu problema, a saída para a tua dificuldade, a saída para a tua timidez, para a tua dúvida, para a tua talvez falta força, talvez falta fé. Mas Deus fala: na tua pouca força eu mostro o meu poder. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. O inimigo afirmava que Jó adorava porque tinha tudo. Ele falou para Deus: claro, você dá tudo para ele, ele tem o melhor dessa terra. Mas Jó provou que realmente ele amava a Deus. Antes e depois da crise e da tribulação, ele continuou adorando Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para mostrar que Satanás está errado. Olha que exemplo. E nós então devemos também envergonhar Satanás.
amando e adorando ao Senhor em qualquer situação. Nós devemos envergonhar o inimigo, mostrando que nós amamos Deus não pelo que Ele faz, não porque Ele dá, mas porque Ele é Deus. Nós devemos envergonhar o inimigo, mostrando que nós obedecemos a Deus, que nós amamos a Deus e que Ele não tem poder na nossa vida, porque nós pertencemos a Cristo. Nós vivemos para Cristo e morreremos para Cristo, com Cristo e em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, muitas vezes quando tentarem dizer que você não pode, que você não consegue, que você é um derrotado, que você não tem nada especial, repreenda essa pessoa em nome de Jesus e fala: não, você está enganado. Eu posso tudo naquilo que me fortalece. Posso passar pela prova, pela dificuldade, pelo frio, pela bonança, pela alegria. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando alguém tentar diminuir você, não aceite. Porque se você está aqui hoje, porque você é um vencedor. Porque Cristo está contigo e vive em você. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Até que foi o que o Senhor colocou no meu coração de estar falando para a igreja.